Então bora dar continuidade na leitura comentada do livro Ação, Tempo e Conhecimento. Dessa vez, o capítulo 4, primeira parte, a teoria austríaca do capital. Sem mais delongas, roda a vinheta. E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Libertário 013, o meu nome é Caio. Esse é um canal de viés austro-libertário que eu falo sobre economia, filosofia, política e ética por essa perspectiva. O vídeo de hoje será a primeira parte do capítulo 4, então eu vou abordar cerca de 10 páginas mais ou menos, porque o capítulo é um pouquinho complexo, então preciso dividir em duas partes para ficar melhor explicado, porque senão vai dar duas partes muito longas. Se esse é o primeiro vídeo aqui no canal, primeiro se inscreva, muito importante a sua inscrição, ajuda a engajar o canal. Mas eu não recomendo que você assista esse vídeo aqui, porque isso aqui é uma leitura comentada, então está no capítulo 4, então já tem os 3 primeiros capítulos mais a introdução no canal. E isso aqui é basicamente um projeto que eu estou fazendo de duas partes. A primeira parte é a leitura comentada do livro dos proto-austríacos a Menger, então se você não acompanhou também essa leitura comentada, começa de lá, porque basicamente se você não começar de lá, você não vai entender esse livro aqui, porque eles são muito interconectados, tá? Lá, o primeiro livro, o dos proto-austríacos a Menger, ele trata basicamente do que o título é autoexplicativo, que é todos os autores que foram em algum nível similares à Escola Austríaca de Economia até chegar ao Karl Menger, e aqui é basicamente a Escola Austríaca de Economia, como ela se desenvolveu, usado para poder explicar economia, ensinar economia. Esse é o objetivo dessa série especial aqui que eu estou fazendo. Então, aqui na descrição você vai encontrar as duas playlists, tanto dos proto-austríacos da Menger quanto do Ação, Tempo e Conhecimento. Então, se é o caso, simplesmente você já viu a leitura dos proto-austríacos da Menger, mas não viu a do Ação, Tempo e Conhecimento, então volta lá no primeiro, vem acompanhando, depois volta aqui para esse vídeo. Eu agradeço a todo mundo que está acompanhando a série aí, já é o caso que está em dia aí com a série. Na descrição também você vai encontrar os links para download e compra do livro, como é padrão, sempre deixo nas leituras comentadas, além de alguns artigos aqui que eu estou deixando por padrão, que são leituras sugeridas para você acompanhar e expandir o livro aqui, que são partes que elas desmisturam a abordagem entre o Mises e o Hayek, então, que é uma coisa que tem um pouco aqui nesse livro. Então, para desmontar essa tese, tem um artigo do Salerno aí na descrição e mais detalhes sobre uma discussão do capítulo anterior, que eu vou deixar aí também na descrição, que é sobre o Ludwig Lachmann e como ele tem uma abordagem um pouco diferente da Escola Austríaca de Economia. Para quem já viu as outras leituras sabe que eu não vou entrar muito em detalhe aqui, que aqui o objetivo é mais falar do capítulo 4 do que propriamente do capítulo 2 e 3, que é onde esse tópico foi mais debatido. Mas vamos lá. O capítulo 4 se chama Teoria Austríaca do Capital. Tópico 1, Introdução. Vamos usar as palavras do professor Biratan Georgiori, a quem eu sempre agradeço por ter escrito aqui o livro e trazer a leitura aí, por ter possibilitado essa leitura comentada. Uma boa teoria do capital deve começar pelo reconhecimento de um fato que a simples vivência ensina, de que o resultado ou recompensa pela produção de um bem ou serviço exige sempre esforço para ser alcançado. Nassau Sênior denominou esse sacrifício de abstinência, Alfred Marshall e Carl Gustav Cassel de espera, Eugene von Bombavec de roundaboutness, ou seja, a característica inerente aos processos de produção de serem indiretos. Assim, um processo de produção capitalista ou roundabout, ou simplesmente indireto, é aquele que possui a característica de sacrificar alguma coisa hoje para ter mais coisas amanhã, em que a produção aumenta porque ocorre uma permuta, switch, intertemporal no produto. Suponha que Robinson Crusoe pescava 3 peixes por dia, mergulhando para pegá-los com as próprias mãos, e que sua alimentação consistia exclusivamente do pescado que produzia. Ao final do dia, assava-os e comia. Supunha agora que ele tivesse tomado a decisão de, ao invés de comer os 3 peixes que pescava diariamente, consumir apenas 2, economizando, portanto, 1 peixe por dia. Ao final de 2 dias, teria acumulado 2 peixes, o que lhe garantiria consumo para 1 dia. Admita que ele gastasse esse dia não para pescar, mas para construir uma rede tosca que lhe permitira pegar, ao invés de 3 que estava acostumado, ou seja, 3 peixes, 1 dúzia de peixes por dia. Sem dúvida, um resultado superior ao inicial. Neste exemplo de uma economia autística, a abstinência, ou poupança, seria dada por aqueles 2 peixes que deixou de comer durante os 2 dias para que pudesse ter uma reserva de peixes que lhe permitisse passar um dia inteiro investindo, ou seja, construindo o bem de capital, a rede. Aí, tópico 2, vamos à teoria do capital de Bombavec.
Esse exemplo aqui do Robinson Crusoe vai ser usado bastante aqui nesse capítulo, tá? Um breve spoiler aí. Sem dúvida, o economista austríaco que prestou maior contribuição na formulação do que hoje se pode denominar de teoria austríaca do capital foi von Bawerk, 1851-1914. Examinemos os pontos principais dessa teoria. Ação humana, tempo e incerteza, subtópico aqui. Pode-se definir a ação humana genericamente como qualquer comportamento ou escolha deliberada. Os indivíduos, quando agem, fazem-no para alcançar determinados fins utilizando os meios que julguem adequados. Para os austríacos, valor e utilidade são conceitos subjetivos, de caráter psíquico, e que se refletem em cada agente no que diz respeito à dualidade entre fins e meios. Os meios, por definição, são escassos face aos fins, pois, se não o fossem, não precisariam ser levados em conta ao definir-se a ação. Em outras palavras, fins e meios não são parâmetros ou dados, são resultados da atividade empresarial, que consiste precisamente na criação ou descoberta, ou mesmo na simples consciência a respeito de quais são os fins e os meios relevantes em cada uma das inumeráveis escolhas que os seres humanos são forçados a fazer ao longo da vida. Assim, quando um agente acredita ter descoberto determinados objetivos ou fins que lhe interessam, pensa imediatamente nos meios que julga poder ser utilizados. Aqui está escrito errado, tá? Julga possam ser utilizados. Julga poder, seria melhor. Que julga poder ser utilizados para atingi-los. Ao definir fins e estabelecer meios, ele delineia um plano de ação, fruto de um ato volitivo no sentido de sua vontade. Esse plano é uma representação mental prospectiva e a respeito das diferentes fases, fatores e circunstâncias que julga necessários para a sua ação. Como sabemos, a ação humana se dá sempre no tempo, não entendido no seu sentido newtoniano. Isso foi explicado nos capítulos anteriores, que eu bato na tecla, acompanhe a leitura. Ou seja, meramente físico ou analógico, mas sim sua concepção dinâmica subjetivista, isto é, da forma como é subjetivamente entendido, experimentado e interpretado por cada agente na realização de sua ação, e sob condições de incerteza genuína. Ação, tempo e incerteza genuína são, por isso, categorias econômicas inseparáveis, que nos permite definir a própria economia como ação humana ao longo do tempo real, sob condições de incerteza genuína. O que separa o agente do seu desejado fim é o tempo, ou seja, a série sucessiva de etapas que integram o seu processo de ação. É intuitivo que, sob o ponto de vista prospectivo e subjetivo do agente, existe uma tendência a que, quanto maior for o período de tempo que se espera para concretizar uma ação, ou seja, quanto maior a complexidade das etapas sucessivas que a constituem, assim como quanto maior for o grau de incerteza envolvido na consecução da ação até o objetivo pretendido, o resultado ou fim da ação que se pretende alcançar deve possuir um valor maior. Se não fosse assim, não se realizariam ações que demandam mais tempo e embutem maior incerteza, porque se optaria sempre pelo curto e o não duvidoso. Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Por exemplo, digamos que eu tenha a finalidade de tocar guitarra. Bom, no momento eu não possuo uma guitarra e nem recursos para comprá-la, então eu preciso, através das formas de trabalho, no caso aqui pelo canal, né, juntar dinheiro para isso, aí adquirir uma guitarra. Depois eu preciso ter aulas de guitarra, aprender a tocar guitarra, por exemplo. Esse exemplo aqui que eu dei. Então, isso levaria um tempo, pelo dinheiro, né? Juntar o dinheiro, depois adquirir uma guitarra, sei lá, pesquisar qual seria o melhor modelo para iniciante, alguma coisa assim. E depois disso eu despenderia mais tempo ainda para poder aprender a tocar. Sei lá, de repente eu quero tocar Don't Tread on Me, do Metallica, uma música que tem uma pegada meio libertária, então, quero aprender a tocar esse riff. Beleza. Vai demorar um tempo até eu conseguir. E aí, para tudo isso, eu preciso chegar no final desse tempo, né, todo esse processo para aprender a adquirir esse conhecimento, e eu preciso entender que esse conhecimento foi melhor do que eu não ter esse conhecimento, porque senão simplesmente eu teria tido uma perda, entre aspas. É o que o professor coloca. Se eu optaria sempre pelo curto e não duvidoso. Então, tipo, o curto e o não duvidoso nesse exemplo seria simplesmente falar, isso aí dá muito trampo, eu não vou aprender a tocar isso não. Ou, sei lá, eu poderia fazer outra coisa, poderia, sei lá, aprender outro instrumento, fosse mais barato, alguma coisa do tipo. Mas, vamos lá. Seguindo aqui. Em outras palavras, os seres humanos, em situações semelhantes, sempre desejam alcançar os seus fins de maneira mais rápida e menos incerta possível, e somente mostrarão disposição para adiar a realização de seus propósitos se, subjetivamente, julgarem que o adiamento lhes permitirá alcançar objetivos de maior valor. A isso se denomina de preferência intertemporal.
Escrevendo de outra forma, os bens presentes são preferíveis aos bens futuros, ou ainda, o adiamento de uma recompensa no presente exige uma recompensa maior no futuro. Ou seja, o que isso quer dizer aqui? Explicando de maneira mais simples. Para alguém tomar uma ação no presente, escolher alguma coisa no futuro, no caso, eu estou renunciando ao presente para poder ter alguma coisa no futuro. Você obrigatoriamente precisa ter na sua cabeça que essa sua ação no futuro vai ser mais proveitosa, mais lucrativa do que essa ação no presente. Por exemplo, sei lá, se eu guardar... digamos que eu tenho... Vou dar um exemplo besta aqui. Digamos que eu tenho uma lata de refrigerante que eu posso dispor dela no almoço ou na janta. Mas, sei lá, eu olho para essa garrafa, para essa latinha e falo, pô, não vou tomar no almoço não, vou deixar para tomar na janta. Isso é uma ação que eu dispus de um bem que eu acho que ele vai ser mais valorizado no futuro. Ao contrário, se eu valorizasse mais ter um refrigerante na hora do almoço, eu tomaria na hora do almoço. Então, é isso aqui que o professor quer dizer. Ou, sei lá, de repente, eu vendi essa lata, por exemplo. Sei lá, alguém chegou e me ofereceu R$5 por ela, então, tipo, beleza, pega aí, tá tudo certo. Então, por eu não ter consumido ela no almoço, eu pude vender ela na janta. É um exemplo aqui para vocês entenderem, mas é sempre assim. Os bens futuros, eles são sempre... menos valorizados, é o que é chamado da tal da preferência intertemporal. Isso aqui vai ser mais bem explicado mais aqui para frente. Mas vamos lá, próximo subtópico, o capital e os bens de capital. Denomina-se bem de capital a cada uma das etapas intermediárias do processo de ação, subjetivamente consideradas dessa forma pelo agente. Mais especificadamente, um bem de capital é uma das etapas intermediárias da série que se constitui todo o processo produtivo desenvolvido pelo agente. Por exemplo, na produção do bem final automóvel, o chassi é um bem intermediário, um bem que já embute um valor adicionado e que ainda não está pronto para o consumo final, mas que é utilizado na produção do bem de primeira ordem. A obra maior de von Bawerk, Capital e Juros, é composta por 3 partes. A primeira critica as teorias de juros existentes à época, a segunda constrói uma teoria do capital e juros e a terceira responde a críticas. Para ilustrar a teoria dos juros e do capital, von Bawerk introduziu uma figura, a mosca de alvo. Um conjunto de anéis concêntricos para representar a estrutura temporal de produção. Basicamente é como se fosse vários círculos. Vai ter o gráfico aqui na próxima tela, na próxima página eu vou mostrar para vocês aqui do livro, né? Vocês vão entender. Mas é simplesmente como se fosse um alvo de dados, para simplificar. Vamos lá. A produção de um bem qualquer começa no centro do alvo, pela utilização dos meios originais, recursos naturais e trabalho. Com o decorrer do tempo, o processo produtivo vai se espraiando de dentro para fora e o produto final é representado pelo anel mais afastado. Para von Bawerk, quanto mais anéis a mosca possuir, maior o grau de desenvolvimento do processo produtivo ou do sistema econômico. Na figura seguinte, por exemplo, aqui eu estou citando o que eu já citei anteriormente, a mosca do lado direito representa uma estrutura de capital mais sofisticada que a da esquerda. Cada anel representa o que denominou de classe de maturação. Essa forma de representar a estrutura de capital precede a que Hayek utilizou mais tarde com seus famosos triângulos. O triângulo hayekiano capta a linearidade essencial, o que não significa negar a existência de não linearidades importantes da estrutura de produção e corresponde à figura da mosca de alvo de von Bawerk. Então elas são intercambiáveis aqui, né? Mostrando aqui para vocês aqui. Deixa eu pegar legal. Não, mais para cá. Aí, beleza. Tá vendo aqui, ó? Essa aqui é um pouquinho menor que essa aqui, então essa aqui significa que é uma economia mais produtiva, tem mais coisa. Isso aqui parece um alvo de dardo. E aqui da mesma forma, só que forma como o Hayek fazia, tá vendo? Aqui tem menos triângulo, né? Menos etapa, e aqui tem mais etapa, então, portanto, mais produtivo. É basicamente isso aí. Espero que tenha dado pra ver. Qualquer coisa, se não deu, vocês me avisam no comentário que eu deixo um arquivozinho no Drive aí pra vocês verem. Mas acho que deu pra pegar, né? Deixa eu só até colocar de novo aqui. Aqui a câmera demora pra focar um pouquinho. Mas acho que tá nítido, né? Ó. Acho que aqui até fica melhor. Beleza. Vou deixar um tempo aí. Qualquer coisa, pausa aí, vocês dão uma olhada e pausa o vídeo aí, vocês conseguem ver. Mas acho que ficou bem focado. Mas enfim, vamos lá. Expansões da estrutura de capital não correspondem a expansões simultâneas e na mesma proporção em cada estágio e nem devem ser interpretadas como um aumento simultâneo e igualmente proporcional no capital em todas as classes de maturação, mas simplesmente como uma realocação de capital entre elas.
Este mecanismo de mercado mantém os planos de produção intertemporal em sintonia com as preferências intertemporais dos consumidores, ou, em linguagem mais usual, permite que a oferta e a demanda se realizem de modo sincronizado, no sentido de que a demanda por um bem ocorrerá exatamente quando o setor produtor acabar de produzir esse bem. Como observa Roger Garrison, biografia de Eugene von Bombaverk. Isso aqui é um artigo que está citado aqui do Mises, tá? Eu vou deixar na descrição também, para vocês acompanharem. O significado desses mecanismos de mercado era o ponto em questão do seu debate com John Bates Clark, que defendia a tese de que uma vez que o capital estivesse adequado, a manutenção dele seria automática, e a produção e o consumo seriam, na verdade, simultâneos. Embora um leitor atual possa concluir que Bombaverk venceu o debate que nos anos posteriores Hayek obteve vitórias semelhantes ao seu debate contra Frank Knight, a evolução da mainstream economics reflete que, nos meios acadêmicos, a crença implícita é que foram Clark e Knight os vencedores. Então, eles ignoraram os austríacos, né? Como a academia sempre ignora a escola austríaca de economia, é incrível. As teorias austríacas são as mais sólidas no aspecto econômico e os caras simplesmente continuam com as doideiras deles que não conseguem explicar bulhufas. Mas seguindo, ainda reproduzindo Garrison, Ibn, no sentido que é o mesmo artigo. É fácil para os modernos economistas austríacos perceber que Bombaverk estava a apenas um passo de articular a teoria austríaca dos ciclos econômicos. Esse passo, que foi na verdade dado por Mises e Hayek, teria envolvido uma comparação das mudanças nas configurações dos anéis, procurando entender que se essas mudanças eram induzidas por questões puramente preferenciais ou por questões puramente políticas. Uma mudança das preferências intertemporais no sentido de aumentar a poupança provoca uma realocação do capital entre os anéis de tal forma que a economia vivencia uma acumulação de capital e um crescimento sustentável. Uma mudança nas condições do crédito que seja politicamente induzida, isto é, uma diminuição artificial das taxas de juros proporcionada pelo empréstimo do dinheiro, recém-criado por um banco central que imprime dinheiro do nada, provoca más alocações do capital entre os anéis de tal forma que a economia sofre um crescimento insustentável e uma crise econômica. Então o Bombaverk ele ficou perto. Ele só não conseguiu chegar na TASE, né, na teoria austríaca de ciclos econômicos, porque ele não analisou por essa ótica. Ele não entrou nesse mérito de tipo assim, pô, mas da onde que tá vindo esses novos anéis aqui? Já que eu estabeleci anéis da mosca aqui, né, ou seja, basicamente um alvo de dardo, e se vier mais anéis? Mas da onde que veio isso? Foi uma mudança na preferência intertemporal das pessoas? As pessoas estão poupando mais dinheiro? Beleza, isso é um crescimento sustentável. Ah não, pô, tem mais anéis mais anéis aqui para ser adicionado porque o governo tacou uma trolha de dinheiro na economia e agora tá tudo distorcido. É uma outra análise. Então ele não entrou nisso, mas ele ficou, como colocado aqui, um passo de desenvolver a TASE, ser ele a desenvolver a TASE e não o Mises e o Hayek, mas acabaram desenvolvendo e isso que eu acho legal da escola austríaca de economia. Ela tem um conceito de evolução metodológica que você vai vendo, cada autor ele vai pegando assim o que o outro escreveu e fala, pô, com base nisso aqui que ele escreveu tal, cheguei nessa conclusão aqui, vem o outro e escreve em cima. E o Rothbard, ele basicamente ele junta tudo isso que vai ser, spoiler, a parte 3 dessa série, que vai ser quando eu for fazer a leitura comentada do Homem, Economia e Estado. Sim, isso vai acontecer no final de 2025. Porque o final desse ano, 2024, eu vou fazer a leitura comentada da Grande Depressão Americana, que é basicamente a taxa aplicada a um caso real. Então se inscreva no canal aí, que vai ter leituras comentadas absurdas nos próximos anos. Mas vamos lá. Seguindo aqui. Os bens de capital devem sempre ser concebidos sob um ponto de vista teleológico. O teleológico vem de teleologia, que é o ramo da metafísica aristotélica que estudava o telos das coisas. O Aristóteles defendia que as coisas têm telos. Por exemplo, sei lá, o telos desse bloquinho aqui de anotação é ser um bloquinho de anotação. Então o telos dele é eu poder escrever nele aqui, anotar alguma coisa que eu quiser. Isso aqui é um marcador de livro. Então qual que é o telos de um marcador de livro? É para eu colocar no livro para eu não perder. Inclusive, obrigado à Universidade Libertária por ter me dado um. Comprei os livros lá na Universidade Libertária. Ó, QR Code aí pra vocês. Vamos lá também, que os caras são bravos. Então você tem o telos disso aqui. Coloca no livro, você não perde a página. Então é o telos dele. Sei lá, qual que é o telos de uma capinha de celular? Proteger o celular. Então obviamente na época do Aristóteles não tinha celular nem capinha de celular, mas talvez marca-texto tivesse. Bloquinho de anotação certamente tinha. Marca livro, né, na verdade. Então cada coisa ele acreditava que tinha o seu telos. Então
Isso é que ele chamava, aí quando ele ia estudar o telos das coisas, ele desenvolveu a teleologia. Então é daí que vem, tá? É uma parte da metafísica do Aristóteles. Em que fins e meios subjetivamente definidos sejam seus elementos essenciais. Os bens de capital são, portanto, os bens econômicos de ordem superiores a que se referia Menger, ou os fatores de produção que se incorporam em cada uma das etapas sucessivas de um processo de ação em geral, ou de um processo de produção em particular. Os bens de capital são formados por três elementos essenciais: recursos naturais, trabalho e tempo, combinados ao longo de um processo de ação concebido e executado pelo agente. A produção de bens de capital pressupõe a existência de poupança, definida como a renúncia ao consumo no presente, na expectativa de maior consumo no futuro. Para entendermos isso, basta recorrermos aos exemplos do peixe economizado, ou seja, poupado, durante 2 dias consecutivos por Robinson Crusoe. Para construir a rede, isto é, para investir, e ter um bem de capital que lhe permitiria pescar uma dúzia de peixes diariamente, ele teve que realizar o esforço, durante 2 dias seguidos, de comer apenas 2 peixes, ao invés de 3 a que estava habituado. Então, dentro dessa economia autística, ou seja, uma economia que só tem um indivíduo, o que acontece? O Robinson Crusoe, ele enriquece. Por quê? O peixe, nesse caso, ele seria, para quem não entendeu, ele seria uma moeda. Seria como se fosse o dinheiro nessa economia. Então, quando o Robinson Crusoe economiza dinheiro, ele tem capital, ou seja, tem dinheiro disponível para poder fazer um investimento no futuro. E esse investimento vai tornar ele mais produtivo, porque ele sai de conseguir fazer 3 moedas, ou seja, 3 peixes naquela economia, para 6 peixes. Ele dobra a produtividade dele através da poupança e do investimento, que andam lado a lado. Mas vamos lá. Ao planejar sua ação e decidir empreendê-la, Crusoe sabia previamente que precisaria poupar parte dos peixes que capturava diariamente e estocá-los, para que, no terceiro dia, que dedicaria à construção da rede e em que, portanto, não teria tempo para pescar, pudesse alimentar-se deles. Se seus planos quanto à construção da rede estavam corretos, então Crusoe teria à sua disposição a rede, ou seja, o bem de capital representado por um estágio mais avançado em termos temporais exatamente no terceiro dia. Ele buscou coordenar a sua satisfação em termos de consumo presente relativamente ao seu comportamento futuro previsto. Nota que é um comportamento futuro previsto, não quer dizer que ele vai ter esse mesmo comportamento. Ele pode mudar por algum motivo, ou circunstâncias podem fazer com que ele mude esse comportamento. Mas se, por exemplo, gastasse não um dia, porém 2 para construir a rede, seria obrigado a jejuar durante esse dia adicional não previsto inicialmente em seus planos, a não ser que deixasse para concluir a rede no futuro, depois se esforçasse poupando por mais 2 dias. Ou seja, se ele não conseguisse terminar naquele dia que ele previu, ele poderia simplesmente refazer o processo. Vou ficar mais 2 dias aqui comendo 2 peixes, ou sei lá, de repente ele está meio desnutrido, e então ele come 3 peixes num dia, come mais 2 nos 2 dias seguintes, e beleza, agora ele está mais de boa, está mais forte e consegue concluir aí finalmente a rede. Então, aí sim ele enriquece, mas, de novo, o plano dele não deu certo, mas segue da forma como ele planejou inicialmente. Saiu fora do plano, mas enfim, ele foi lá, readaptou e fez. Isso acontece às vezes em economia. Mas vamos lá. Se, por outro lado, gastasse apenas 1 hora do terceiro dia para construir a rede, teria sacrificado sem necessidade o seu consumo nos dias anteriores. Então ele simplesmente subestimou a sua capacidade produtiva. Então ele foi punido, entre aspas, por isso, por um consumo, por uma renúncia ao consumo desnecessário que ele não precisava. Nas economias modernas, com milhões de agentes econômicos em que a complexidade dos processos produtivos é muito mais sofisticada que a do exemplo do Robinson Crusoe, o capitalista é aquele que poupa, ou seja, consome menos do que cria ou produz, liberando dessa forma recursos para o estágio mais afastado da estrutura de produção, isso é, para a produção de bens de capital. Então, resumidamente, o capitalista, quando ele não gasta o dinheiro dele, e aqui no sentido capitalista, que ele é o dono do capital, ele libera esse dinheiro, ele deixa o dinheiro dele disponível para ser tomado por emprestadores, por pessoas que precisam de dinheiro, mas não têm, e fazem investimentos. Esse investimento ele melhora a produtividade da economia, gera emprego, por exemplo. O cara pode ter dinheiro disponível para poder emprestar para um setor de construção civil. Vai construir um prédio. Quantas pessoas vão ser empregadas na construção desse prédio? Várias. Aí tem os corretores que vão fazer a venda. Então todo mundo se beneficia daquela coisa. Tem a galera ali da área de restaurantes, essas coisas, que vão ter um aumento na demanda porque
agora tem mais gente para poder comer no restaurante deles. Da mesma forma, o mercado que vende a comida para as pessoas, né, para poder produzir a comida, também vai ter um aumento na demanda, porque agora tem mais gente para poder comprar, mais gente querendo mais comida. Então todo mundo se beneficia com isso. E lá atrás, lá no final da cadeia de produção, olha as moscas do Bombaver aqui se conectando. O cara que produz a comida bruta, assim, o arroz bruto, para poder mandar, ensacar tudo mais, ele também se beneficia por causa disso, porque agora tem mais demanda pelo produto dele. Mas vamos lá. Próximo subtópico, o fator tempo e as taxas de juros. Bombaver, ao enfatizar a importância do tempo no processo econômico e ao definir o capital como sendo os fatores de produção fabricados, contribuiu definitivamente para o desenvolvimento da teoria do capital e dos juros. E esse fator tempo do Bombaver, que vai ser muito importante quando a gente chegar na parte que basicamente vai bater no Marx e no erro dele, tá? Não só dele, mas também de basicamente todos os economistas da época. Com exceção de que o Marx não era economista, era um charlatão. Sua análise sustentava-se na ideia de que os meios de produção indiretos, o tal do roundabout que ele fala, permitem o aumento da produtividade dos agentes, tanto em termos de quantidade maiores de bens produzidos sem equipamentos, como dos bens produzidos apenas com utilização de bens de capital em seus processos produtivos. O tempo de espera associado ao uso de processos indiretos de produção é o núcleo de sua teoria dos juros. Seu argumento, como vimos, era de que os agentes econômicos valorizam mais os bens presentes do que os bens futuros, com características semelhantes, desde que as demais circunstâncias não se alterem. Em outras palavras, isso significa que as pessoas têm uma tendência a consumir mais no presente do que no futuro. Tal afirmativa, que denominamos de lei da preferência intertemporal, deduz-se imediatamente dos postulados da ação humana e traduz o fato que, sendo o tempo um fator escasso, o agente econômico procura obter a situação mais satisfatória para ele no mínimo tempo possível. O que isso quer dizer? Essa parte aqui que o professor coloca. Uma tendência a consumir mais no presente e no futuro. Não, peraí, não é aqui não. O tempo de espera associado ao uso de processos indiretos de produção é o núcleo de sua teoria de juros. Seu argumento, como vimos, era que os agentes econômicos valorizam mais bens presentes do que os bens futuros com características semelhantes. O que isso quer dizer? Para você conseguir pegar alguma coisa de alguém, no sentido assim, comprar alguma coisa, ou, por exemplo, emprestar um dinheiro, pegar algum dinheiro emprestado, você precisa pagar para aquela pessoa os juros, esse spread, de modo que ele seja maior do que o que ela valora atualmente, todos os meios que ela pode fazer com aquele dinheiro, para pegar um exemplo, agora do que no futuro. Vamos a um exemplo. Digamos que eu tenha 20 reais disponível para emprestar. Alguém pode chegar para mim e falar, pô, tem como tu me emprestar esses 20 reais aí, eu te devolvo, sei lá, 40 reais semana que vem? Bom, no momento da gravação desse vídeo, semana que vem, também conhecido como meu aniversário. Então eu posso pensar, falar, pô, se eu poupar esses 20 conto agora, eu vou ter 40 para gastar no meu aniversário? Parece uma troca justa. Melhor ter mais dinheiro no meu aniversário do que não ter. Então, eu poderia fazer outras coisas com esses 20 reais, sei lá, de repente comprar um refrigerante, comprar um lanche, alguma coisa assim. Ou simplesmente guardar mesmo, para gastar depois. E alguém chega com essa proposta. Então, ele pagou para mim um valor que eu considerei melhor renunciar a esse bem de consumo, no caso o dinheiro, que eu tenho no presente, para que ele seja devolvido para mim uma quantia maior no futuro. Isso é a preferência intertemporal. Então você tem que ceder alguma coisa para as pessoas de modo que elas valorizem mais o que você está prometendo para elas no futuro do que o que elas têm agora, entendeu? Acho que assim fica mais claro. Bom, então vamos lá. Vamos seguir aqui. A lei da preferência intertemporal embasa a explicação das margens existentes entre os preços de venda e os custos, da qual se apropriam os empresários capitalistas que ofertam os fundos necessários para a compra dos bens de capital. Tal apropriação, na realidade, significa o pagamento de juros pelo período de tempo durante o qual seus investimentos foram usados e não se constitui, segundo Bombaver, em qualquer exploração dos trabalhadores por parte de ninguém,
como havia concluído Marx. Então isso aqui já é uma porrada na teoria da mais-valia, tá? O que é a teoria da mais-valia? Que é tipo assim, o capitalista rouba o empregado porque ele não paga a totalidade do valor da sua mão de obra. Ele tem um gap ali, uma diferença, essa diferença o Marx chamou de mais-valia, e ele defendia que mais-valia era roubo, porque o capitalista era um safado desgraçado e explorava o trabalhador, que era sempre um coitadinho puritano. Então, olha como o Bombaverk explica isso aqui. Vamos voltar aqui porque isso aqui é importante. O pagamento de juros pelo período de tempo durante o qual os seus investimentos foram usados e não foram usados. O que isso quer dizer? Quando um capitalista abre uma fábrica, por exemplo, digamos, uma fábrica de carros, ele está pagando em adiantamento para os trabalhadores um valor em salário. E ele não sabe se esse salário ele vai voltar para ele ou não, porque esse foi o valor, o investimento dele, o dinheiro dele que ele tinha, que ele colocou nessa fábrica comprando os bens necessários e depois contratando a mão de obra, comprando a mão de obra, para poder trabalhar para ele. E ele opera o tempo todo em risco. Porque se a demanda por carros, por exemplo, cair, os trabalhadores vão receber o salário dele, mas ele vai à falência. Ele paga os trabalhadores e ele sai com menos dinheiro do que ele tinha porque ele alocou o capital de maneira inadequada. Sei lá, digamos que em vez de fabricar carros, ele fabrique sorvete, por exemplo. Ele abre uma fábrica de sorvete numa área muito quente, extremamente quente ali. Sei lá, pegar um exemplo, ele abre lá no Rio de Janeiro, assim, que tá quente pra caramba. Beleza, ele abriu ali. Vai dar certo a fábrica? Não tem como saber. Mas aí ele vai explorar a mais-valia dos caras. Não vai, porque ele está pegando o dinheiro dele e colocando à frente, pagando os trabalhadores. Ao longo do tempo, o investimento dele, e aí de fato, a mais-valia, ela acontece, só que ela não é roubo. Ao longo do tempo, com essa diferença entre o que ele está pagando para os funcionários e o que está sendo gerado de trabalho, ele vai chegar nesse gap dele, né? Vai fechar esse gap, ou seja, vai fechar esse buraco que tinha. E aí ele vai começar a ter lucro. Então ele está explorando os caras? Não, ele não está explorando os caras, porque em primeiro lugar, ele precisou investir o dinheiro dele. Então, sem ele ter investido aquele dinheiro, se ele não investe esse dinheiro, aqueles trabalhadores daquela fábrica de sorvete, no exemplo agora, eles não teriam esse trabalho em primeiro lugar. E eles estão recebendo esse trabalho, esse valor do salário, né, o valor pelo trabalho deles, basicamente sem saber de nada, sem saber, meio que tipo assim, alienados, entre aspas, porque tipo, será que essa fábrica tá dando lucro? Não tá dando lucro? Pra eles não importa, o salário tá caindo na conta. Se a fábrica fechar, eles se lascam. E todo mundo se lasca. O capitalista se lasca, o trabalhador também. Então é ruim pra todo mundo. E o bom é que o negócio prospere, que aí todo mundo enriquece. Então isso aqui é muito importante de entender, porque o Marx não levou em consideração exatamente esse fator. O tempo que demora para que o capitalista recupere o valor do investimento dele. E justamente esse fator, o tempo, refuta a ideia da mais-valia. Essa ideia de que, o capitalista está explorando os trabalhadores. Não tem ninguém sendo explorado. Aliás, na verdade tem. Eles estão sendo explorados por um desgraçado chamado governo, que está cobrando imposto do trabalhador, os impostos trabalhistas, e está cobrando imposto do capitalista em cima de imposto de renda, imposto sobre a propriedade da terra ou qualquer outro tipo de imposto. Então sim, existe uma relação de exploração, mas é por parte do Estado com o indivíduo, e não tipo assim, indivíduo explora indivíduo. Não, nesse aspecto, tanto o capitalista quanto, no sentido capitalista sendo o dono da fábrica, quanto os trabalhadores, todos eles são vítimas de uma gangue de bandidos chamada Estado. Então existe sim uma relação de exploração na mão de obra, mas não é a que Marx defendia, porque Marx era um analfabeto, ele não entendia porra nenhuma de economia, de nada, e a relação que existe de exploração é por parte do Estado. O Estado explora as pessoas para escravizar elas. Mas vamos lá, vamos seguir aqui. A teoria mengeriana do valor foi expandida para incluir a preferência intertemporal. E, embora a teoria austríaca do capital tenha passado por desenvolvimentos posteriores, a explicação bauerkiana dos juros e da produção indireta ainda é o seu núcleo. Então, pra você verem como que o Bombaverk foi um cara visionário. Mesmo que tenha modernizado a teoria, naturalmente, né, se passaram 106 anos desde a morte dele, mais tempo ainda desde que ele escreveu os livros. Esse Capital e Juros ele escreve no final do século XIX, então você vê que o cara foi importante, mesmo assim, final do século XIX, faz o quê?
110, 120 anos aí, a gente ainda está discutindo as teorias do cara, ainda é o núcleo da teoria. Lógico, foi expandida, mas você vê como que o Von Bavarick não é um autor irrelevante, pelo contrário, ele é extremamente relevante. Mas vamos lá. O fato é que os agentes econômicos dispõem de duas possibilidades quanto ao consumo daquilo que é produzido. Consumir no presente ou esperar para consumir no futuro, isto é, poupar. E, como os seres humanos possuem uma tendência para consumir no presente, torna-se necessário para que eles abram mão dessa inclinação natural e adiem seu consumo, que recebam uma recompensa ou prêmio pela espera. Tal prêmio, denominado de juros originário, é definido como a diferença entre os valores atribuídos a um mesmo bem no presente e no futuro. O montante de juros originário tende a ser diretamente desproporcional à preferência temporal dos agentes econômicos, ou seja, quanto mais esses valorizem o consumo presente em relação ao futuro, maior deverá ser o montante de juros necessário para induzi-los a poupar, isto é, a postergar o consumo, e, inversamente, quanto maior a preferência pelo consumo futuro em relação ao presente, menor deverá ser o total de juros que ele requererá para poupar. Se, por exemplo, os agentes econômicos soubessem que o fim do mundo seria no dia seguinte, a taxa de juros tenderia ao infinito. Se, por outro lado, fossem informados que passariam a ser doravante imortais, a taxa de juros cairia para níveis baixíssimos, próximos de zero. Então você já imagina a loucura que é hoje em dia em que o mundo tem taxa de juros negativa. Agora não mais, né? O Banco Central japonês foi o último que tinha e aboliu, mas enfim, ainda com a inflação você ainda tem perda fixa, né? Então, isso aqui o professor escreveu, mas talvez ele poderia ter colocado essa nota aqui de que a loucura de hoje em dia existe. Mas acho que também para expandir isso aqui ficaria muito grande e talvez esticasse demais o capítulo. Mas vamos lá, vamos entrar na outra parte aqui, seguindo com a leitura. Assim, de acordo com Von Bavarick, quando um credor empresta, por exemplo, R$1.000 em troca do recebimento de 1.030 dentro de um semestre, os dois não estão trocando a mesma coisa. O credor entrega R$1.000 ao devedor na forma de um bem presente, dinheiro, enquanto o devedor dá ao credor um bem futuro, uma promissória, que representa uma perspectiva de recebimento de dinheiro no fim de 6 meses. Em virtude da discrepância entre as valorizações de um mesmo bem no tempo presente e no futuro, que o credor cobra um prêmio, no exemplo 3% ao semestre, pelo bem atual que o devedor aceita pagar. Então é tipo assim, eu pego R$1.000 seu agora, mas te devolvo 1.030 no futuro. Aí, sei lá, de repente com esses R$1.000 eu consigo fazer um investimento que eu transformo em 1.100, por exemplo. Aí eu te pago os 1.030 e ganho R$70. Seria assim. Mas vamos lá. Além de mostrar a importância do fator tempo na formação das taxas de juros e como os lucros empresariais, sendo também determinados pela preferência intertemporal, representam, na verdade, em termos de lucros normais, a própria taxa de juros, Von Bavarick foi mais além. Em seu Capital e Juros, né, esse é o nome do livro, mostrou que os bens de capital não são apenas trabalho incorporado, mas também tempo incorporado. Ainda mais, percebeu que o capital, diferentemente do que supunham os ricardianos, de David Ricardo, e do que implicitamente a maioria dos economistas do século XX aceita, ao considerá-lo como uma dada quantidade, é uma estrutura, uma rede bastante complexa que possui uma dimensão temporal. Influenciou, entre outros, Rothbard, para quem o crescimento econômico e a maior produtividade não resultam simplesmente de acréscimo à quantidade de capital, mas também de acréscimo na sua estrutura temporal para a construção de processos de produção cada vez mais indiretos, que proporcionarão no futuro padrões mais elevados de consumo. Vamos voltar lá para o exemplo que eu dei. Vai construir um prédio. Beleza. Pegou o dinheiro emprestado, vai levantar o prédio. Todas as fornecedoras de material de construção já têm mais dinheiro, porque agora tem que vender mais material de construção, mais um monte de coisa. Pô, mas o prédio é construído de uma maneira meio bruta, né? Ele não tem lá muito acabamento, muita coisa. Então alguém pode ver que está construindo um prédio, 2, 3 prédios ali na região, digamos, fala, pô, é uma casa de material de construção, né? Compensa. Vamos abrir. Aí beleza, toda aquela galera lá que está trampando na obra vai precisar comer. Então se eles vão comer, eles vão precisar comer comida, obviamente. Se eles vão comer comida, tem um restaurante ali perto. Vou abrir mais um. Então abriu mais um restaurante. Então agora você tem mais gente empregada naquele restaurante. Digamos que o restaurante A, que era o primeiro que tinha, contratou mais um funcionário porque a demanda está muito grande. Sei lá, ele contratou um funcionário para servir, um garçom e mais um cozinheiro porque não estava dando conta.
Aí beleza, tu tem esse indivíduo contratado, ou sei lá, pode ser um homem, uma mulher, enfim, independente, contratado. No outro restaurante. Abriu também, beleza, tem a mesma estrutura ali de pessoas. Pô, e os mercados da região? Tá, eles estão vendendo mais comida, né? Porque agora tem mais gente comprando mais comida, porque tinha um restaurante que tinha uma demanda mais baixa, agora ele tem uma demanda mais alta, e tem um segundo restaurante que tem uma demanda tão alta quanto. Então, tá vendendo mais comida, então o mercado vai passar a comprar mais comida. Ao comprar mais comida, ele vai mandar um sinal lá pra galera lá do campo, lá que tá produzindo, lá pra galera do agro, que o Lula fica chamando de fascista e odeia, falando, ó, galera, tá com o pau na máquina aí, vamos produzir mais comida porque a galera tá querendo mais comida. Então, sei lá na fazenda, de repente, o cara compra mais uma máquina e contrata mais um operador da máquina lá para poder produzir mais comida, dar conta da demanda. Então, você vê como o aumento que o Rothbard coloca, né? Não resulta simplesmente de acréscimo a quantidade de capital, ou seja, não aumentou o dinheiro, alguma coisa do tipo ali, mas simplesmente a sua estrutura temporal para a construção de processos de produção cada vez mais indiretos, ou seja, para que a laje seja batida lá no prédio, lá, a galera lá batendo laje, fazendo amarração, tudo mais, toda a estrutura que faz um prédio, precisa de alguém lá no campo, lá atrás, produzir comida pro pedreiro, pro eletricista, pro engenheiro lá que tá trampando na obra, tá bem alimentado e de boa. Porque senão, se o cara lá no campo para de produzir comida, o mercado para de ter comida. Se o mercado para de ter comida, o restaurante não tem comida. Se não tem comida no restaurante, a rapaziada não consegue comer. E aí ninguém consegue trabalhar, né? Ninguém vai trabalhar com fome, né? Então você vê como que é importante. Como vai ficando mais indireto, todo mundo ganha. Porque aí você gera emprego lá no campo, você gera emprego no mercado. Digamos, sei lá, tem que contratar mais caixa, porque agora tem mais demanda. Ou tem que contratar mais repositor, porque tá saindo vendendo comida direto, então tem que ficar repondo mais estoque. Então precisa de mais um repositor. Então você vê como vai aumentando. E fora a galera que eu dei o exemplo, aumentou a loja de material de construção. Que depois que constrói o prédio, vem a etapa das reformas, né? Que é a parte mais bruta da coisa. Então, aumenta. E aí, instaladores de ar-condicionado, de eletricistas que precisam fazer ajustes adicionais no apartamento, alguma coisa, todo mundo se beneficia disso. Empresas que oferecem esse serviço. Então, tudo acaba se beneficiando. Então, é como o Rothbard coloca, que quando você aumenta não é só acréscimo a quantidade de capital, mas também de acréscimo a sua estrutura temporal para a construção de processos de produção cada vez mais indiretos. Aí que proporcionarão no futuro padrões mais elevados de consumo, ou seja, a galera pega o apartamento ali meio cru e reforma. Isso é um padrão de consumo mais elevado. Você sai de um estado, tipo assim, meu apartamento tá legal, mas vou dar uma reformada nele para ele ficar melhor, ficar do jeito que eu quero. Então, isso é um padrão de consumo mais elevado. Mas vamos lá. A taxa de juros. Os juros para Von Bawerk não podem ser explicados pela produtividade física do capital. Imagine que um casal de patos gere 6 patinhos daqui a 28 dias, que é o tempo médio de incubação da espécie, e que cada pato, filhote ou adulto, custe R$50. Então os 6 patinhos excedentes não explicam juros, pois em caso contrário, seria interessante para qualquer um comprar hoje o casal de patos por qualquer preço menor do que 400, para vendê-lo daqui a 28 dias, quando então já seriam 8 o total de animais, pelos 400. Porém, acontece que as forças de mercado, entre elas a competição e as expectativas, fariam com que o preço presente dos 8 patos subisse para R$400. 3 motivos levaram o economista austríaco a explicar os juros pelas preferências intertemporais. Primeiro, as necessidades presentes são mais urgentes do que as futuras. Segundo, os agentes econômicos preferem o presente porque o futuro, além de incerto e desconhecido, é subjetivamente imaginado com imperfeição. E terceiro, os bens presentes podem valer mais, já que podem ser investidos agora em processos produtivos mais longos, que resultam em maior produtividade. Esse último motivo, a maior produtividade dos processos de capital, dos processos produtivos de longo prazo, é fundamental na teoria bauerkiana do capital. Os indivíduos, em suas escalas valorativas, tendem a atribuir maior valor aos bens presentes do que aos bens futuros, mas a avaliação subjetiva, naturalmente, varia muito entre os indivíduos, bem como para o mesmo indivíduo ao longo de sua vida. Isso conduz a possibilidades múltiplas de trocas, em que ambas as partes possam se beneficiar. Pessoas com baixa preferência intertemporal estão dispostas a renunciar a bens presentes em troca de bens futuros com valores não muito maiores, entregando assim os seus bens presentes a outros que têm uma preferência intertemporal mais alta e, portanto, valorizam mais fortemente o presente em relação ao futuro.
Isso acaba por determinar o preço de mercado dos bens presentes, relativamente aos bens futuros. Para a escola austríaca, portanto, a taxa de juros nada mais é do que o preço de mercado dos bens presentes em relação aos bens futuros. O que isso quer dizer? Os juros é basicamente essa diferença entre a valoração das pessoas entre um bem agora e um bem no futuro. É a pergunta: quanto vale para você renunciar do que você tem agora para você ter algo além do que você tem agora no futuro? Sei lá, o exemplo lá que eu dei. Alguém me pediu R$ 20 emprestado para me devolver 40 na semana do meu aniversário. Beleza, pega aí, prefiro ter mais R$ 20 na semana do meu aniversário do que ter só os R$ 20 que eu teria, que eu poderia guardar, por exemplo. Então é um exemplo. Assim, a taxa de juros é o preço determinado em mercado no qual os ofertantes ou vendedores de bens presentes são precisamente os poupadores, todos aqueles relativamente mais dispostos a renunciar ao consumo imediato em troca da expectativa de obter um maior valor de bens no futuro. Já os compradores ou de bens presentes preferem consumir bens e serviços imediatos porque sua propensão à abstinência é maior. Assim, o mercado de bens presentes e bens futuros, no qual se determina a taxa de juros, é formado por toda a estrutura de produção da economia, em que os poupadores ou capitalistas renunciam ao consumo imediato e oferecem bens presentes aos proprietários dos fatores originais de produção, trabalho e recursos naturais, e aos proprietários dos bens de capital, em troca de assegurar a posse de um valor, que espera vir a ser maior, de bens de consumo no futuro. Se eliminarmos os efeitos positivos ou negativos dos ganhos ou perdas da atividade empresarial, a diferença de valor tende a coincidir com a taxa de juros. Quanto maior a poupança, ou seja, quanto mais disposta a renunciar ao consumo imediato forem os agentes, menor será a taxa de juros. Maior disponibilidade de bens presentes para aumentar a duração e a complexidade dos estágios do processo produtivo. E quanto menor for a poupança, vale dizer, quanto menos dispostos forem os agentes econômicos a renunciar ao consumo imediato dos bens presentes, mais alta será a taxa de juros no mercado. Portanto, uma taxa de juros de mercado alto indica que a poupança é escassa em termos relativos. Isso é um sinal de que os empreendedores não devem alargar os estágios de produção, o que provocaria descoordenações. Perdão. A taxa de juros indica então a atividade empresarial, quais os novos estágios produtivos ou projetos de investimentos que devem compreender e quais devem evitar para manter coordenados os comportamentos de poupadores, consumidores e investidores, evitando que os diversos estágios produtivos sejam mais curtos ou mais longos do que devem ser. Essas observações são cruciais para entendermos corretamente a visão da escola austríaca a respeito dos ciclos econômicos, da inflação e do desemprego. Aí, o último tópico aqui do capítulo vai ser, na verdade, dessa parte do vídeo, vai ser poupança e investimento. Robinson Crusoe, por haver poupado e investido, melhorou de situação. A produtividade de seu trabalho aumentou, isto é, a relação entre o volume produzido e o tempo entregado na produção subiu, o que reduziu certamente sua jornada de trabalho e, portanto, aumentou seu tempo livre, que ele poderá utilizar como melhor lhe aprouver, seja descansando mais, seja fabricando novos bens de capital, o que lhe permitirão melhorar ainda mais, seja para o que for. O capital, portanto, é o meio indispensável para a elevação do nível de bem-estar dos indivíduos. É resultado do investimento que, por sua vez, é fruto da poupança prévia e não de cédulas emitidas pelo Banco Central. O bem-estar aumenta a partir do esforço da poupança, na medida em que essa medida converte em investimentos. Ele não aumenta, pelo contrário, diminui pela simples vontade, manifestada pelo governo, de que ele poderá aumentar mediante a emissão de moeda. Pelo contrário, essa emissão de moeda do governo ela distorce a formação de capital e leva aos chamados male investments, que são os investimentos ruins. Podemos agora aplicar esses conceitos ao mundo real, analisando o processo especial de mercado, denominado de mercado de capitais, composto de uma oferta, formada por todos os poupadores, e de uma demanda, representada por todos os investidores. Os primeiros, em troca do recebimento de juros, estão dispostos a adiar o seu consumo, ao passo que o segundo se dispõe a pagar juros para os poupadores com o objetivo de produzir novos bens de capital. A taxa de juros, portanto, é o elemento de ligação entre a oferta de poupança e a demanda de investimentos, comportando-se como um preço, embora, a rigor, não possa ser definida como tal, uma vez que, ao invés de ser determinada, como são todos os preços, pela lei de utilidade marginal do bem transacionado, a taxa de juros é, como vimos, determinada pela lei da preferência intertemporal. A taxa de juros que se forma no mercado de capitais, taxa bruta de juros,
é afetada, além da preferência intertemporal, por fatores provocados por mudanças em circunstâncias comerciais, como variações no poder de compra da moeda, alterações na taxa originária de juros e outras. E variação no poder de compra da moeda pode ser por impressão de moeda do governo, por exemplo. É uma das formas que mais varia o poder de compra da moeda para baixo, obviamente. Os economistas austríacos ressaltam que o mercado de crédito, em que se obtém empréstimos pagando a taxa de juros vigente, é apenas uma parte, e de importância relativamente não muito grande, do mercado geral onde se trocam bens presentes por bens futuros, formado por toda a estrutura produtiva da economia. Os mercados de empréstimos a curto, médio e longo prazo são apenas subconjuntos desse mercado mais amplo, em que tem um mero papel subsidiário e dependente, apesar de, do ponto de vista mais popular, o mercado de crédito ser o mais visível e mais evidente. Quando as taxas de juros são livres, elas cumprem satisfatoriamente o papel de sinalizar o volume ótimo de investimentos e, portanto, de formação de capital, em cada momento do tempo, o que impede o surgimento das flutuações cíclicas e manter a economia operando permanentemente uma tendência em direção ao equilíbrio nos processos de mercado que caracterizam a concepção austríaca. E, de novo, é uma tendência ao equilíbrio, isso aqui é uma coisa que foi muito colocada no capítulo 2, mas eu estou deixando aqui na descrição também, a discussão sobre a tese do Ludwig Lachmann, que essa tendência ao equilíbrio, na verdade, nunca chega, então não faz sentido ficar batendo nessa tecla, mas isso não é uma corrente majoritária na escola austríaca de economia, tá? Ela é minoritária, é o Lachmann só, mas é uma galera que defende. Eu vou deixar aqui na descrição um artigo que fala sobre isso, do Hoppe falando sobre isso também. Então, o Salerno e o Hoppe falando sobre isso, um artigo do Salerno e um artigo do Hoppe. Logo, as flutuações cíclicas são provocadas por fatores alheios aos mercados, como as manipulações da taxa de juros levadas a efeito pelos bancos centrais. A teoria keynesiana, ao sustentar que o problema do desemprego deve ser solucionado mediante a concessão de crédito barato, isto é, pela prática de se reduzir artificialmente as taxas de juros através de decretos, ou, como é mais comum, por meio das injeções de moeda na economia, ignora que os investimentos assim fabricados não são lastreados em poupança, mas em pseudo ou falsa poupança, ou seja, em uma simulação, e não na renúncia, no sacrifício, no consumo presente e no esforço da frugalidade. Com efeito, a queda artificial da taxa de juros produz os mesmos efeitos perniciosos que o estabelecimento de qualquer preço máximo. Diminui a oferta de poupança e aumenta a demanda de investimentos, criando um excedente artificial de demanda sobre oferta, que é coberto pela emissão de moeda, isso é, falsa poupança. Cria-se assim uma euforia inicial com todas as características da má alocação de recursos, em que sobem os preços dos produtos, bem como a demanda de trabalho e os lucros naqueles setores mais beneficiados pela queda, entre aspas, que não foi uma queda, foi uma injeção artificial, das taxas de juros, isso é, nos setores produtores de bens mais afastados do consumo final. O problema é que, sendo artificialmente induzido, por não ser fundamentado em um crescimento real da poupança, esse processo tem um componente endógeno que o torna autorreversível. Após o boom inicial, os retornos nos estágios de produção mais próximos ao consumo aumentam, enquanto os retornos nos estágios inicialmente favorecidos, aqueles mais afastados do consumo, diminuem, o que provoca o redimensionamento da estrutura de capital da economia, processada mediante uma realocação de recursos que, a partir de agora, buscará os setores menos intensivos em capital. Haverá, portanto, perdas de desemprego, que serão maiores exatamente naqueles setores que se haviam artificialmente expandido na fase inicial. Geralmente esses setores que são expandidos, eles são setores de bens, cadeias de produção mais alongadas, tipo indústrias mais complexas, tipo carro, indústria de aço, construção civil, coisas que demoram mais tempo, que têm mais etapas de maturação, para usar um termo do Wenger, para acontecer o investimento. É coisa que você demora mais tempo. Por isso que quando teve a crise aqui no Brasil, por exemplo, de que juros estavam barato pra cacete, lá para 2013, acho que foi 2009 e 2013, teve esse ciclo de expansão monetária, você viu que basicamente criou uma bolha imobiliária. Então tinha obras para tudo quanto era lado, prédio sendo construído o tempo todo, entendeu? Então você tinha essa questão. Mas vamos lá. Seguindo aqui. Eis na concepção austríaca a origem dos ciclos econômicos. As expansões monetárias, ao reduzirem os juros e criarem falsa poupança, provocam desproporcionalidade na produção de bens de capital, em que se manifestam nas depressões, na medida em que elas provocam superprodução em alguns setores e subprodução em outros, em um processo cíclico. E aí, para concluir aqui, examinemos um pouco mais de perto a maneira como a teoria econômica austríaca enxerga o capital, essa variável tão importante, com pouco compreendida. Mas esse assunto vai ficar para a parte 2, porque a parte 1 está bem grande, está dando 54 minutos aqui de gravação. Então,
Agradeço a todo mundo que está acompanhando a série. Deixem feedback aí, o que vocês estão achando, se vocês ficaram com dúvidas, críticas, sugestões, enfim. É importante para receber um feedback de volta aí de vocês, tipo, ó, pô, tá legal, tá bacana, não tô gostando, não entendi isso aqui, me explica. Mandem aí nos comentários se ficarem com dúvidas. Na descrição tem os links para download e compra do livro, como é padrão, como eu falei lá no começo do vídeo, só reforçando. Sigam o canal nas redes sociais para vocês serem notificados quando saírem esses vídeos aqui, que são mais longos, mais técnicos, dão mais trabalho. Na descrição tem os parceiros do canal, Manifesto 38, melhor loja aí para você comprar bonés, camisetas ANCAPs, aqui ó. Oprima o seu amigo comunista. Imposto é roubo, sonegar é legítima defesa. Fascismo é coisa de comunista. Isso aqui vai irritar eles, tá? Vai deixar eles bem putos, porque tá chamando eles indiretamente de fascista. Então compre camisas, ou vire um outdoor ambulante para poder oprimir seu amigo comunista. Aí na descrição, Manifesto 38, o Instagram deles. E já que você vai pro Instagram, aproveita e me segue lá também. Assim você já pode dar uma olhada no portfólio da Ana, que é a minha designer de thumbs. É ela quem faz todas as artes do Instagram e do canal aqui. Então tudo que você vê, post, aquele videozinho que divulga o vídeo, né, que sai lá no Instagram, um storyzinho curtinho, é ela quem faz. Então, segue lá no contato dela lá, e tá aí na descrição, contratem ela se você precisar de thumb, design de Instagram, essas coisas de rede social, ela cuida disso. Tem também o Natan da Make Easy English, meu parceiro, dá aula de inglês aí também. É Libertária dos nossos, quem é inscrito aqui do canal Libertário 013 tem direito a desconto, então vai lá, se inscreve no canal, mais um motivo para você se inscrever. E também, se você quiser apoiar isso que vos fala, para poder comprar novos livros ou simplesmente ajudar esse humilde youtuber aqui, apoie o canal financeiramente. Você pode apoiar através de Bitcoin, Bitcoin Lightning ou Nano, via criptomoedas, ou você pode mandar um pixão mesmo aí também, que é o contato.libertario013@gmail.com. Agradeço a todos que apoiam esses projetos, porque são mais longos, são mais complexos, são mais difíceis de serem feitos, né? Porque tem que comprar o livro, depois tem que fazer a leitura comentada, ler o livro para poder entender, explicar tudo mais. Então, dá um trabalho, financia o trabalho de youtubers libertários aí. Então apoia aí através do e-mail na descrição. Agradeço a todos que assistiram o vídeo. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.